A terça-feira de Champions foi agitada e tivemos vários jogos interessantes que agitaram a rodada. E com tantos confrontos, eu tive que escolher um aqui para poder comentar o pós-jogo e eu acabei escolhendo o jogo que eu vi, que foi entre PSG e Leipzig, com certeza um dos grandes jogos da rodada. E o PSG venceu o jogo, mas não convenceu, e eu vou falar do porquê, na minha opinião. Mesmo o PSG ainda não convencendo, ele é um dos favoritos para levar a Champions League. Mas antes de eu começar, não se esquece, deixa o like se você ainda não deixou, se inscreve no canal, estamos quase chegando aí aos 700 inscritos, se eu não me engano faltam 9, então se você ainda não é inscrito, está assistindo esse vídeo, clica aí no botão inscrever-se, vai me ajudar bastante. E além disso, se ainda não me segue nas redes sociais, @oartilheiro_. Dito tudo isso, bora aí falar um pouco desse jogaço entre PSG e Leipzig. Aos 9 minutos, o Mbappé abriu o placar para o PSG e para muitos aí, né, muitos podem ter pensado que o jogo aí seria fácil e tranquilo e o PSG conseguiria essa vitória de maneira fácil, mas não foi o que aconteceu. Esse time do Leipzig é muito aguerrido, é um time que sempre dificulta, foi assim contra o City, apesar do placar elástico contra o City, ele também dificultou bastante e não seria diferente contra o PSG. Tanto é que o Leipzig empata o jogo ainda no primeiro tempo e logo ali no início do segundo tempo, aos 57, ele acaba virando o jogo, né, com o Mukiele, e preocupando bastante ali os torcedores do PSG, os fãs aí que gostam do PSG, e também gerando aquele burburinho, né, de o PSG é um time pipoqueiro, olha aí, vai perder um jogo que seria, entre aspas, fácil, contra um time que também não tem muita tradição em Champions. Mas dois jogadores aí apareceram muito bem e foram decisivos para essa vitória do PSG, o Mbappé e Lionel Messi, né, o gênio, craque da bola. Os dois foram aí a chave para o PSG empatar o jogo com o Messi e depois virar novamente com o Messi de pênalti e acabar aí dando essa vitória para o PSG. Além disso, no finalzinho do jogo, o PSG teve outro pênalti, o Messi já tinha batido o pênalti aí da virada, né, que deu 3-2 para o PSG, então o Mbappé foi lá e bateu esse último pênalti e acabou errando, o que de certa forma não estragou a partida brilhante que ele fez, né? O Mbappé participou dos 3 gols, no primeiro ele fez o gol, no segundo ele deu a assistência e no terceiro ele sofreu o pênalti. E aí seria, né, a chance dele se consagrar nesse jogo, mas ele acabou errando, ficou até ali um pouco chateado, deu pra ver, né, depois do lance, ele ficou meio que se cobrando, mas fez uma ótima partida, no final deu uma pipocadinha que acabou não influenciando, né, no resultado da partida. E o Messi pode não ter sido genial nos 90 minutos, mas quando precisou ele apareceu, ele fez o gol ali com o passe do Mbappé, que o goleiro deu uma espalmadinha na bola, mas ela acabou entrando. E no outro lance, né, o Mbappé acabou sofrendo o pênalti e o Messi fez de cavadinha, mostrando aí toda a sua frieza, né? Tem que pensar que era um pênalti que o jogo estava empatado, então era um pênalti decisivo e ele mesmo assim mandou a cavadinha, o goleiro caiu para um lado e a bola foi ali no meio de cavadinha, então o Messi realmente mostrando aí sua genialidade, né? Há muito tempo a gente já vê isso. No PSG ele ainda tá devendo muito, né? Ele, não só ele, como o time do PSG em si, que ainda não se encaixou, mas mesmo assim vem conseguindo resultados positivos. Foi assim contra o City, não tinha jogado tão bem, mas venceu de 2-0 e hoje novamente não foi uma partida espetacular, abaixo do que muitos esperavam desse PSG, mas mesmo assim conseguiu a vitória sobre o Leipzig, que é assim um adversário difícil. Bom, e depois de falar um pouquinho do jogo, agora eu vou falar, né, sobre o título do vídeo. Como vocês podem ver, né, eu falei aí que o PSG é um dos favoritos para ganhar essa Champions, pelo menos na minha opinião ainda é, mesmo não convencendo, e eu vou explicar o porquê disso, mas não se esquece, né, se você ainda não deixou o like, deixa o like e se inscreve no canal para a gente poder chegar aos 700 inscritos logo e dar essa força aí. Bom, e para mim o motivo do PSG, mesmo ainda não convencendo, ser um dos favoritos para ganhar a Champions é por causa de suas vitórias. No jogo entre City e PSG, por exemplo, o PSG acabou ganhando, conseguiu vencer aí por 2-0. O City em muitos momentos acabou sendo superior, mas mesmo assim o PSG conseguiu sair com a vitória, né, que realmente é o que importa no futebol, com os gols de Gueye e depois o golaço de Lionel Messi, com a assistência do Mbappé, né? Os dois ali vêm se entendendo muito bem, foi assim também no jogo de hoje, aí contra o Leipzig, e eu acho que essa é uma característica importante do PSG.
mesmo ainda não convencendo, não jogando aquele futebol que todos esperavam, ele tá conseguindo vitórias importantes. E provavelmente a imprensa ela vai bater aí um pouco no PSG, porque o que se espera desse time do PSG é um jogo bonito, né? Então tudo que for diferente disso, as vitórias que forem meio que com uma pressão do adversário, mas mesmo assim o PSG conseguindo ganhar, a mídia vai acabar caindo em cima, então provavelmente até a gente tenha manchetes nesse tipo. Mas é sempre bom lembrar que o que é importante no futebol é a vitória, e isso o PSG vem fazendo. Vale lembrar, né, que na primeira rodada da Champions acabou empatando contra o Bruges lá na casa deles, foi ali realmente uma derrapada do PSG, mas também, né, era o início ali do trio, se eu não me engano era o primeiro jogo dos três juntos, o PSG ainda, né, muito desentrosado, ainda não tá entrosado, né, realmente eles juntos ali, o trio Neymar, Messi e Mbappé fizeram poucos jogos, ainda tem também o Sérgio Ramos para unir a equipe mais, que também ainda não voltou de lesão, não tá podendo jogar, então, né, tem ali ainda um entrosamento para ser pego pelo time, que ainda não conseguiu, porque também tem teve jogos de seleções nesse meio, e o PSG não vem conseguindo evoluir tanto, mas eu acho que o que mais pesa para mim, na minha opinião, pro PSG ainda ser um dos favoritos para ganhar a Champions, é o fato de, mesmo não convencendo, ele tá ganhando jogos. Como eu disse, né, é importante, a gente já viu vários times aí que realmente não convenciam tanto, mas ganhavam jogos e no final ali chegaram numa final e acabaram conseguindo conquistar esse título. E pode ser que o PSG venha fazer isso, ou até mesmo que no meio do caminho da Champions vá entrosando e no final ali vai chegando na fase mata-mata e começa a encantar mais. E como eu já disse, vale lembrar que o PSG ainda é um time cru, né? Um time que jogou poucas partidas todo mundo junto. É um técnico também que eu não curto muito, que é o Pochettino, que ele faz algumas alterações aí meio que eu não concordo tanto. Mas eu acho que ele deve ficar aí até o final da temporada, da Champions pelo menos. E aí provavelmente se ele não ganhar a Champions, deve sair. Mas acho que nesse meio de temporada, acho muito difícil que o PSG mude isso. Mas a gente pode ver um PSG que não cante tanto, mas que na hora que precisar, ganhe os jogos, né? Assim como eu já disse, como foi contra o City, contra o Leipzig hoje. E, né, vale lembrar que o PSG é o líder do grupo, um grupo que não é um grupo fácil. O Leipzig vem fazendo Champions muito boas, também vem indo bem no campeonato alemão. E além disso, né, o City, que é o atual campeão da Premier League. O City é um time que vem crescendo em Champions. A gente sabe que o Guardiola tá com essa ambição de ganhar uma Champions, né? É o objetivo que falta aí com o City. Então realmente não é fácil ganhar do City, e o PSG conseguiu essa façanha aí, ganhou por 2-0 em casa. Vamos ter aí toda a volta, né? Acabou o primeiro turno da fase de grupos e agora a gente vai ter os outros jogos. Vai pegar o Leipzig fora, vai jogar contra o Bruges em casa e também tem um jogo contra o City fora. Ou seja, né, vai jogar dois jogos difíceis fora de casa, o que vai testar ainda mais esse time do PSG. E outro detalhe muito importante para mim, que também é um dos motivos para o PSG ser um dos favoritos, é que tem principalmente três jogadores que podem decidir a qualquer momento, como foi o caso de hoje em relação ao Mbappé e ao Messi, cara. Quando esses caras, um deles, Messi, Neymar e Mbappé, tiver no dia ali inspirado, um deles só pode decidir. Imagina se mais de um deles estiver no dia inspirado, entendeu? Então realmente o coletivo é importante. O time do PSG tem ali no papel um bom coletivo que ainda não conseguiu entrosar, não conseguiu encantar, né? Não conseguiu desenvolver um futebol tão bom. Mas o principal para mim do PSG é que tem três jogadores que podem decidir a qualquer momento. Além disso, vale lembrar que os três são os principais, né, de suas seleções. O Neymar no Brasil, o Mbappé na França e o Messi na Argentina. São jogadores que vêm crescendo em suas seleções. Vale lembrar disso, né? E são os principais ali da seleção, de cada um de sua seleção. Isso é muito importante. Além disso, o PSG, provavelmente logo o Sérgio Ramos deve estar voltando. Algo que vai agregar muito, é um cara muito experiente. Tem o Marquinhos também, que é um cara que ele consegue decidir também em momentos decisivos, seja na defesa ou até mesmo no escanteio a favor do seu time, fazendo um gol de cabeça. E para mim esses são os dois motivos do PSG ainda ser um dos favoritos para levar aí a Champions, porque é um time que realmente não tá convencendo, mas tá conseguindo as vitórias. Então imagina se esse time consegue começar a engrenar, imagina o que pode ser feito aí, né, porque tá conseguindo as vitórias contra times difíceis, mesmo não jogando tão bem. Então mostra que o time tem competência e além disso tem três jogadores, principalmente, né, os três jogadores, além de outros aí, que podem decidir a qualquer momento, mas destacaria o trio Mbappé, Messi, Neymar, o melhor trio do mundo atualmente, né, com certeza, e pode se tornar aí um dos grandes trios da história do futebol. Tudo depende
de como vai ser aí o futuro. Bom, agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Você acha que realmente o PSG é um dos favoritos para ganhar a Champions, mesmo não convencendo? Ou você discorda do meu comentário aqui? Deixa aí que eu vou estar lendo. Além disso, deixa aí nos comentários também, na sua opinião, quem é o favorito para levar essa Champions. Bom, é isso daí. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou!